Bom, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Esse daqui é o canal Capitex Brasil e hoje a gente vai falar sobre alguns assuntos importantes. Quando pensamos em investimentos, a primeira coisa que vem em mente é poupar o dinheiro. Muitos usam a poupança para isso. Não é errado, a poupança rende um pouquinho ali, só que infelizmente ela não rende tanto como o CDB ou outros ativos que rendem um pouquinho a mais ali, 100%, às vezes 105%, isso depende no que você está investindo. Os 4 pilares que eu levo em consideração quando pensamos em investir. O primeiro pilar e o mais fundamental de todo esse processo é a gente poupar o dinheiro. Simplesmente parar de gastar com coisas passivas. Se você quiser sair um pouco da pobreza, não necessariamente ser rico, né? Mas ter uma vida melhor, deitar e poder dormir sem coçar a cabeça que está devendo alguém ou tem um próximo boleto vencendo de alguma fatura do cartão, alguma coisa do tipo. Você precisa cortar algumas coisas não essenciais, sair todo final de semana com seus amigos, ficar pedindo lanche, pizza, sorvete todo final de semana ou às vezes 2 vezes por semana. No final do mês você vai pôr na conta do lado, você vai estar gastando entre 200 ou 300 reais. Tendo em vista esse primeiro pilar, você precisa abrir mão de algumas coisas para ter outras. Não tem como você ter as duas coisas. Ou você poupa dinheiro para o seu eu do futuro, ou você continua gastando e depois fica se reclamando, se perguntando por que eu estou tão duro desse jeito. Felizmente, essa é a resposta. Começar a investir, pensar no seu eu do futuro. Bom, a partir do momento que você começa a poupar o seu dinheiro, começa a pensar a longo prazo, a gente entra no segundo pilar que combina, né, casa com o primeiro, né, além de poupar, é ter consistência, ter a consistência de poupar, ter a consistência de fazer um caixa de emergência. A gente tendo essa consistência, a gente começa a entrar no terceiro pilar, que seria obter o conhecimento. Começar a estudar, saber o que está fazendo, começar a aprender a pôr o dinheiro para trabalhar para você. Pobres trabalham por dinheiro, ricos trabalham por tempo. A gente está vivendo aquela famosa corrida dos ratos, que a gente acorda, vai para o trabalho, paga boleto, dorme. Acorda, vai para o trabalho, paga o boleto e dorme. E necessariamente isso não resolve nossos problemas, só resolve ao curto prazo. E esse terceiro pilar, né, sendo uma parte de conhecimento, é muito importante para a gente saber o que fazer com o nosso dinheiro, para simplesmente pôr ele para trabalhar para a gente. Porque uma coisa muito importante é você fazer o dinheiro trabalhar para você dormir e seu dinheiro está rendendo. Isso é maravilhoso para todo mundo. E querendo ou não é tão difícil. Você precisa ter o conhecimento e a consistência. Juntando os dois, você consegue chegar onde você quer. Obviamente, não estou prometendo que você vai ficar rico, porque é um processo que leva anos, 10, 15, 20, 30 anos, depende muito de cada pessoa. Só que te garanto que você vai ter uma vida mais saudável, você vai estar com um pouco mais de paz, limpar o seu nome, ter uma organização financeira melhor. Tendo a organização financeira, consequentemente, você vai ter mais saúde, vai dormir com mais calma, mais paciência, não vai ficar coçando a cabeça, se matando toda hora. E querendo ou não, é uma coisa que todo mundo gosta, né? Poder dormir e não ficar pensando no boleto ou que eu não vou ter dinheiro para pagar outra coisa no próximo mês, ficar pedindo dinheiro emprestado, recorrer até empréstimos com juro altíssimo para tentar sair e acaba virando aquela bola de neve. Então, você tendo o primeiro pilar, que seria poupar, tendo o segundo, que seria a consistência, o terceiro, o conhecimento, a gente entra no quarto, que seria... por exemplo, eu quero comprar aquele sapato ou quero comprar aquele sorvete. Primeiro eu penso, eu quero? Beleza, eu quero. Eu posso? Às vezes sim, às vezes não. Tá, então vamos pôr o cenário que eu posso. Eu posso. Tá caro? Tá, então eu não compro. Se eu conseguir preencher todos esses requisitos, eu quero, eu posso e não tá caro, ok, dependendo a gente compra. Só que se a gente vê, a gente quer, a gente pode, mas tá caro, você não compra. Ou se você quer e você não pode, então você não compra, você não, tem que agir racionalmente. Se você agir por emoção, simplesmente você vai se afundar cada vez mais. A gente são movida por duas emoções, por medo e ganância. Você consegue controlar essas emoções e consegue fazer elas trabalhar a favor para você. Muitas pessoas que trabalham de CLT, inclusive eu sou um CLT no momento, a gente vai para o trabalho com medo de não ter dinheiro para pagar as contas, pagar o aluguel, comprar coisas essenciais. Esse é o medo. E a gente tem a ganância de ficar vários anos na mesma empresa para ter um aumento de salário. E às vezes esse aumento é ridículo, é 100, 200 reais, a gente implora por um aumento e as coisas não são assim. A gente não pode correr atrás do dinheiro. A gente tem que pôr o dinheiro para trabalhar para a gente, para ele vir até a gente. E a gente conseguindo fazer de forma inteligente, tirar pelo menos 15% do seu salário todo mês para investir. E é uma regrinha muito importante, né? Caiu o salário na conta, isso é o que funciona para mim.
Vou dar um exemplo. Um salário de R$2.000, você vai pegar 15%, dão R$300, e esses 300 você já separa para investir. E o restante você paga o aluguel, água e luz. Ah, mas eu tenho um cartão de crédito. Dados apontam que um brasileiro tem, em média, R$1.000 de cartão de crédito todo mês. Sendo que o salário mínimo do brasileiro é o quê? 1.500 e pouco, 1.400 e pouco? Não faz nem sentido, tá ligado? Então, mano, você para de gastar o cartão. Simples assim, para de comprar coisa parcelada. Parcelada é dívida. Como que você vai querer sair da miséria se você está comprando coisa parcelada em 30, 40 vezes, 12 vezes? Não, mano, isso aí não é vida pra você. Então, comece a poupar, comece a ter a consistência, buscar o conhecimento, parar de gastar com besteira, parar de ficar saindo todo final de semana com seus amigos, que eu te garanto que você vai ter uma evolução assim em pouco tempo. Óbvio, assim, pouco tempo que eu digo é 6, 8 meses, depende de cada pessoa, cada situação que ela se encontra. Bom, então é isso, é um vídeo curto, mas bem prático, né? Eu espero que tenha sido didático, que todo mundo entendeu, que basta você poupar, você ter a consistência de estar poupando, estar investindo numa poupança por enquanto, né? Até você estudar uma coisinha melhor. Ter o conhecimento, sempre buscar conhecimento, ler livros. Pai Rico, Pai Pobre é um livro muito bom, O Homem Mais Rico da Babilônia. Tem vários livros, depois eu vou dar uma indicada melhor. E é isso, cara. Eu desejo tudo de bom pra vocês. E é isso, vamos pra cima até a liberdade financeira.